Queridos, hoje nós estamos reunidos aqui para um ato muito importante para o reino dos céus. E a alegria de poder aqui estar com alguns amados pastores da nossa região, também local da cidade. Isso é bom. Hoje certamente é um dia muito especial para nós. Poder ter esses homens de Deus maravilhosos. Quem encontrou, diga glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aí o versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aleluia. Até aí. Hoje nós estamos celebrando isso, estamos diante de homens, pastores, evangelistas, mestres, homens que o Senhor levantou para a sua glória, para celebrar, para bendizer, para anunciar as boas novas do grande eu sou. Aleluia. Por isso a nossa alegria, e por isso nós marcamos esse dia, para que juntos possamos louvar e bendizer aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo de Nazaré. Você pegue a sua Bíblia, põe em cima da sua cadeira. Você vai fechar os seus olhos, levar a sua mente cativo a Cristo. Nesse instante nós estamos na presença daquele que nos criou, daquele que nos formou. E nós estamos aqui como templo e morada do Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós. Aleluia. Deus bendito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Obrigado, Deus, por esta noite, por esse tempo, por esse momento, por a tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua proteção. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor é Deus. E por isso nós nos encontramos neste lugar para um culto de consagração de vidas que irão celebrar o teu nome por os quatro cantos, por onde eles passarem. Que seja hoje os céus estejam sendo abertos sobre este lugar, trazendo entendimento sobre as nossas vidas, sabedoria sobre o teu povo, aleluia, sobre a palavra que será ministrada, Deus, de maneira poderosa, que venha uma palavra de sabedoria, de graça, de amor, de bondade, santidade, sobre todos aqui presentes, de maneira que possamos celebrar o Senhor em todo o tempo. Ó Deus bendito, maravilhoso, eu te peço nesta hora, que as tuas ricas bênçãos alcancem a vida do pastor Joaquim, da pastora Rose e a sua família, e assim, Deus, alcance toda a aliança global, de maneira que toda a tua bênção esteja estendida sobre toda a terra, de maneira que possamos contemplar a tua glória, hoje e sempre, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Se você crê, aplauda Jesus, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Vamos celebrar o Senhor. Aqui tem os irmãos da igreja do pastor, Igreja Batista de Lago da Pedra, na direção do pastor Eduardo. Estará conosco hoje celebrando o Senhor em nome de Jesus.
o Rei que me formou, das trevas me tirou. A água que sacia, o pão que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantarei. Aleluia, aleluia. Fui perdoado, amado por Jesus, fui perdoado. A água que sacia, o pão que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantarei. Aleluia. Você que tem fome, cante. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado, aleluia, aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado, quem muito foi perdoado, muito ama, quem muito foi perdoado. E eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo, quem muito foi perdoado, muito ama, quem muito foi perdoado. E eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Ah, Jesus. Ei! Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim, olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Os seus olhos são, os seus olhos
são como pedras preciosas olhando pra mim. E nós queremos ver os seus olhos como chama. E nós queremos ver os seus olhos como chamas. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado. E eu te amo, meu Rei e Salvador. Me cercas com canções e me livra dos meus inimigos e os medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Desde o ventre eu fui eu nasci de novo, tenho uma família, o teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga isso a Ele. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Estou cercado
braços do meu Pai. Estou cercado por canções de livramento. Somos livres. Declare isso nessa noite. De todas as somos o cantaremos, somos livres. Abre-se o mar, pude passar por ele. Mostrou-me o teu perfeito amor. Fui resgatado, então cantarei que eu sou filho de Deus. Abre-se o mar, pude passar por ele. Mostrou-me o teu perfeito amor. Fui resgatado, então cantarei que eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Declaro que você é nessa noite. Nós somos filhos e filhas. Eu estou cercado pelos braços do meu Pai. Estou cercado por canções de livramento. Somos livres de todas as cadeias. Se você crê, cante. Somos os seus filhos. Cantaremos, somos livres. Abre-se o mar, pude passar. Perfeito amor me alcançou. Fui resgatado, então cantarei que eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versos 35 ao 39 diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim.
separa de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Aleluia! Louvado seja sempre o Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Eduardo, um dos nossos bispos de região,
ele tem uma pequena palavra a transmitir a todos e depois o pastor Hildo Alfonso estará dando continuidade ao culto de hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? É um prazer enorme estar aqui convosco. Quero trazer também um abraço caloroso lá da IBLP, né? Estamos aqui vendo vários amigos pastores, pastoras, né? Revendo amigos, irmãos. Queridos, eu quero parabenizar, né, a todos os que nesta noite estão com o compromisso de receber o óleo da unção. Que coisa boa. Eu tenho uma palavra rápida, porque o tempo também está bem pequeno para tanto, mas eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo é o versículo 6. Esse versículo 6 diz o seguinte: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre mim. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo amado, filho Timóteo, e relembrando, né? Mostrando para ele, trazendo outra vez a realidade. Aquilo que aconteceu na vida dele, quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, e Timóteo recebeu o dom, e ele diz exatamente isso, conserva vivo o dom de Deus. O dom não é nosso, o dom é de Deus. Agora veja bem, queridos, o dom não é também para o nosso proveito, amém? Você recebeu e você tem a responsabilidade de administrar bem. Com o passar do tempo, todos nós, pastores, obreiros, ministros do Senhor, nós iremos entender todo este propósito que é também de Deus. O propósito não é nosso, o propósito é do Senhor, o dom é do Senhor. E agora escute o que é melhor e mais importante: o dom não é para beneficiar nós mesmos, o dom é para beneficiar outras pessoas. E na realidade tudo que nós recebemos do Senhor não é para o nosso próprio benefício. Nós ministramos uma palavra onde nós falamos a respeito do canal, do duto, daquilo que conduz algo, seja água, seja óleo, seja gás, seja o que for, mas vai conduzir de um lugar para o outro e não permanece no canal, porque o canal é apenas uma passagem. Ele vai pegar daqui de uma fonte e levar para uma outra fonte, para outras pessoas. E nós entendemos que Deus tem levantado homens e mulheres para receber o dom e para reavivar o dom, manter vivo o dom, porque é assim que você e eu iremos vencer diariamente. Nós temos um grande desafio, e este desafio é levar as boas notícias, as boas novas, e não pode ser sem o óleo. Precisa do óleo, o óleo da unção, precisa do fogo do Espírito, precisa quem conduz a tocha, precisa reconhecer o seu chamado, precisa reconhecer a sua posição, a qual Deus considera uma posição elevadíssima, que é aquela de ministro, de homem de Deus, de mulher de Deus, que agora tem o compromisso e a responsabilidade de manter a chama acesa para que incendeie outras pessoas em outras cidades, em outros estados,
e em outras nações. Amém? Então que Deus aplique esta boa palavra, e isso não vale só para os obreiros. A gente costuma pegar e dizer, isso aqui é para o pastor Ildefonso, isso aqui é para o pastor Eduardo, isso aqui é para a pastora Vera, aqui é para todos nós. Amém? É para o diácono, é para a diaconisa, é para o porteiro, é para todos nós somos responsáveis pela obra do Senhor, e nós vamos levar em frente aquilo que nós recebemos das mãos do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, a responsabilidade de ensinar. Mas eu quero nesta hora também agradecer a oportunidade ao bispo Ribamar e a esta igreja maravilhosa, por nos ter dado a oportunidade de trazer o ministério de louvor. E eu quero também agora fazer uma outra adoração. A adoração agora é aquela adoração que a gente mete a mão no bolso. Amém? Então eu convido você para ficar de pé, porque já vai facilitando. Tem gente que tem dificuldade, mas em pé é melhor. Você já bota a mão no bolso aí, ó. Não tem nenhuma cobra aí dentro do teu bolso, não tem aí um escorpião. Você pode colocar a mão no bolso, sentir as notas aí, né? Não são notas musicais, elas já foram, agora é nota mesmo de real, viu? São notas de real. Então vamos nesta noite ler uma palavra também, e esta palavra se encontra em Provérbios capítulo 11. Eu amo esta passagem de Provérbios, porque ela é riquíssima. 24 e 25, que diz: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Opa, coisa boa, gastar ainda continuar. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Olha aí, que chave. Pega essa chave aí, crente. Pega a chave, viu? Olha, o segredo: quanto mais você é generoso, mais você fica rico. Amém? Se você quiser ser generoso em relação à minha pessoa, estou aberto, mando meu pix para você. Amém? 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Amém? Que princípio maravilhoso. Até que não possamos assim compreender e entender, né? A gente não prospera, a gente não avança. Mas a partir do momento que nós entendemos esta palavra, nós vamos abençoar muitas pessoas, e aí de nada teremos falta. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, e depois você vai trazer a sua oferta, e os que são desta casa vão trazer seus dízimos e celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo trabalho, pelo emprego, pela empresa, pelo negócio, pelos lucros, pela renda. Obrigado porque nada tem nos faltado. O Senhor é aquele que supre as nossas vidas, quem abastece a nossa despensa, que coloca tudo o que precisamos nos nossos celeiros. E nós te louvamos e te adoramos e bendizemos o teu nome. Obrigado pela vida dos pastores desta casa. Que o Senhor continue abençoando e derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles, sobre esse ministério que venha transbordar, que os recursos possam estender-se a outras cidades e assim templos sejam construídos e o reino de Deus seja proclamado. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos dado, e que o Senhor multiplique o pão e venha abençoar também a mesa dos teus servos. Meu Deus, obrigado pelo ofertante e pela oferta, pelo dizimista e pelo dízimo, que o Senhor venha trazer ricas bênçãos nesta noite sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar com alegria para semear nesta noite. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Amados, que bom que eu e você possamos estar num lugar como esse,
para ouvir o que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso eu quero chamar aqui à frente o Bispo Ildefonso, bem aqui pertinho da gente, em Bacabal. A quem eu tenho assim uma admiração. Quem gosta de receber conselho, procura esse homem aqui. Ele tem conselho, e conselho de Deus. Não é não, Claudivan? Conselho de Deus. Que maravilha. Meu filho, fique à vontade. Se você quiser, eu vou mandar o menino fechar a porta lá, ninguém sai. Vai ficar à vontade. Se dormir, a gente chuta a canela deles aí. Obrigado, pastor Ribamar. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, voltando aqui a essa igreja, depois de alguns anos, e revendo novamente os nossos amados pastores, Ribamar e família. E quantos pastores aqui nós estamos vendo, né? E se for mencionar o nome de todos, a gente pode esquecer o nome de alguns. Mas eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Estou revendo aqui o Bispo Antônio Alves. Talvez ele não lembre, mas faz 30 anos que a gente se encontrou em Bacabal. Em 1992. Comprei aquela guitarra preta, Golden, para a igreja, da sua mão. E foi nossa ovelha. Pastor Luciano, quanto tempo, pastor Luciano? Glória a Deus. É uma alegria, irmãos, estar com vocês. Eu queria compartilhar a palavra de Deus. E eu não quero demorar. Sempre que eu digo que eu não quero demorar, eu demoro, porque quando eu comecei a pregar, eu pregava 5 minutos. A mensagem toda, por mais estudo e esforço que eu fizesse, era 5 minutos. Mas hoje eu já estou com 57 anos, e aí por mais que eu me esforce, eu demoro, porque são muitas experiências. Mas que o Espírito Santo me ajude para eu não demorar. Que a gente pelo menos encerra aqui meia-noite, tá bom assim? Aleluia. Crente que é crente assim, tem hora para começar o culto, mas não tem hora para terminar. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 2, versos de 13 a 15. Mateus capítulo 2, de 13 a 15. Esse é um culto especial. É um culto onde homens de Deus serão consagrados ao santo ministério. Mateus capítulo 2, de 13 a 15, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Meus amados irmãos, eu quero falar rapidamente sobre obediência imediata. O anjo do Senhor apareceu para José e mandou que ele fugisse para o Egito, levando sua esposa e seu filho Jesus. Diz a Bíblia que de madrugada mesmo ele levantou-se e obedeceu e foi. Existe algo que nos ensina muito. Mediante essa ordem, José imediatamente obedeceu e assim salvou a sua família. E existe algo poderoso na obediência imediata, porque às vezes nós somos morosos na obediência a Deus, mas o que vai de fato mudar a nossa vida e o reino de Deus é a obediência imediata. Essa obediência de José revela o nível e o estilo de vida dele com Deus. Ele tinha um nível de comunhão com Deus e de temor e de amor a Deus que o levava a obedecer imediatamente. Quando ele soube que Maria, sua noiva, estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente, porque ele era um homem de honra, um homem temente a Deus, respeitador, e não queria nenhum mal para ela. Mas o anjo apareceu
em sonho para ele, disse: não temos de receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado dela é do Espírito Santo. Quando ele acordou, ele obedeceu imediatamente e não fugiu, pelo contrário, casou-se com ela. Ele era um homem de obediência imediata. E quando nós ouvimos a ordem de Deus e imediatamente obedecemos, nós crescemos e a vida brota em nós. Mas quando nós ouvimos e não obedecemos, algo morre dentro de nós, porque desobediência é igual à morte. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5, dizendo que o pendor da carne dá para a morte, que é a desobediência. E a obediência, ela é um alto padrão para o cristão. E para quem é um obreiro na obra do Senhor, esse é que tem que ser obediente mesmo. O obreiro na obra do Senhor, ele tem que ter uma vida mais devota a Cristo do que qualquer outro crente na igreja. Ele tem que ser uma pessoa mais temente a Deus do que qualquer outro cristão, porque ele tem uma responsabilidade maior. Ele tem algo que pesa sobre seus ombros. Portanto, nós precisamos aprender muito com José. A obediência imediata agrada a Deus. Mateus capítulo 21, a partir do verso 28 ao 32, Jesus conta algo para as pessoas. Ele diz assim mesmo: um pai tinha 2 filhos e chegou para o primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho disse: sim, mas não foi. O segundo, ele deu a mesma ordem. O segundo disse assim: não quero, mas depois se arrependeu e foi. E Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do pai? Aquele que obedeceu. Veja bem que um tinha um discurso de obediência, mas na prática ele era moroso para obedecer, ele demorava, ele não obedeceu. Disse que ia, mas não foi. Mas o outro disse que não queria, ele não disse que não ia, disse que não queria, mas foi. Porque obediência não tem a ver com aquilo que eu gosto de fazer ou não, tem a ver com o mandamento de Deus. E se eu sou servo de Cristo, eu devo obedecê-lo sempre e de maneira imediata. O obreiro precisa ser obediente e a sua obediência tem que ser imediata. Saul obedeceu só, na verdade, a primeira ordem de Deus para Saul, ele obedeceu pela metade. E uma obediência pela metade para Deus é desobediência 100%. E quando ele foi fazer o que Deus não mandou, Samuel chegou lá e disse assim: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios e holocaustos, em que se obedeça a sua voz, a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então Deus tem prazer na obediência. Se nós formos obedientes, nós iremos dar prazer a Deus. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o pai bradou lá do alto e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus fala em João 8:29, dizendo que o Pai sempre está comigo, nunca me abandonou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E o que agrada a Deus? Uma das coisas que mais agrada a Deus é a obediência. Portanto, irmãos, se nós olharmos o Evangelho e toda a palavra de Deus, se resumirmos, o resumo é: Deus manda na sua palavra e nós devemos obedecê-lo. Evangelho é obediência. Evangelho que não tem obediência, a pessoa pensa que está seguindo o Evangelho, mas não está, ele está apenas sendo religioso. Jesus falou em Lucas capítulo 6, verso 46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Confessar a Jesus como Senhor da nossa vida não é só usar um título de Senhor. Não é reconhecer que Jesus tem esse título, é reconhecer que Ele é o dono, Ele é a sua propriedade, Ele é que manda em você. Aliás, você é a propriedade dEle, Ele é que manda em você. E naquela época, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10, versos 9 e 10, ele disse: se confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessar a Cristo naquela época como Senhor era declarar a sua própria morte, porque só havia um Senhor naquela época que era imposto para o povo obedecer e adorar, que era César. César era o Senhor.
E quando os crentes começaram a dizer que Jesus era o Senhor deles, então eles morriam. Confessar Jesus como o Senhor naquela época era colocar a sua cabeça a prêmio. A espada iria visitar essa pessoa que confessasse a Cristo como o Senhor. Portanto, nós precisamos entender que Jesus é o nosso Senhor e nós somos seus servos e precisamos obedecê-lo. A obediência é algo que agrada a Deus. Em Atos capítulo 5, no versículo 29, os discípulos pressionados pelas autoridades, pelos religiosos, eles disseram assim: importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Então o que importa mesmo é obedecer a Deus. Quantas pessoas obedientes a Deus tem aqui nessa noite? Você é obediente? Se não é, precisa ser. A obediência imediata nos fará bem. Deus dá uma palavra em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, eu quero ler com você. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, diz assim: quem dera que eles tivesse tal coração para que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A obediência a Deus é para o nosso bem, é para que a gente vá bem e receba todo o bem da parte de Deus. Porque qual o filho que, se for obediente ao seu pai, não vai receber dele todo o bem? Nós precisamos entender isso. Isaías 1,19, Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra, tanto grega como hebraica, principalmente hebraica, para ouvir é a mesma para obedecer. Todas as vezes que Deus diz: ó Israel, dai-me ouvidos, ouvi, ó Israel, sempre a palavra ali hebraica é a mesma palavra para obedecer. Então ouvir a Deus é dar ouvidos, é obedecer. E é o amor que nos move a essa obediência imediata. Se nós amarmos a Deus, iremos obedecê-lo imediatamente. Nós não iremos ficar fazendo cera, jamais iremos ficar esperando mais um tempinho. Não, a gente vai obedecer de imediato. Ao exemplo de Abraão, Deus chamou Abraão e disse para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Aí Deus lhe fez uma promessa: de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. O texto diz que Abraão obedeceu. O texto não diz que ele ficou esperando algo acontecer. Aliás, quem deveria ter obedecido era o pai de Abraão, porque diz a Bíblia que no capítulo 11 que o pai dele saiu em rumo a Canaã, mas parou no meio do caminho porque encontrou uma cidade confortável. E ele parou. E quando Deus lhe disse: sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus estava dizendo: sai no meio daqueles que só obedecem pela metade e me obedeça até o fim. E Abraão foi, e ele foi obediente. No capítulo 22, Deus lhe pede o seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho a quem amas. Sobe o monte e oferece em holocausto. E diz a Bíblia que de madrugada Abraão levantou-se, pegou o menino, o jumento, seus moços e foi. Ele poderia dizer: sim, Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu ficar mais um tempo com meu filho. Não, ele tinha obediência imediata. E se nós queremos ser abençoados como Abraão, precisamos obedecer imediatamente a Deus. Não ficar esperando que algo aconteça. Aliás, pessoas, e eu quero falar aqui para obreiros na obra do Senhor, que diz que vai fazer e nunca faz, eles não fazem a obra de Deus, porque são desobedientes. Só dizem que vão, mas não vão. Diz que vai orar, mas não ora. Diz que vai fazer um trabalho de evangelização, de ganhar almas, e outros tipos de ações que precisam ser feitas. Só diz que vai fazer e não faz, eles nunca prosperam. Pelo contrário, eles são um entrave na obra de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos ter obediência imediata. E é o amor a Deus que nos faz obedecer ao Senhor assim, de forma imediata. Mesmo que você não entenda o que Deus está mandando,
Mesmo que você às vezes não concorde com o que Deus manda você fazer, se Ele mandou na sua palavra, obedeça imediatamente. Eu quero ler com você a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. 1 de João, capítulo 5, verso 3, está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Os mandamentos de Deus não são para nos oprimir, mas os mandamentos de Deus são aprazíveis. É para obedecermos prontamente por causa do amor a Deus. Na segunda carta, no capítulo 1, no verso 6, está escrito: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento como ouviste desde o princípio, e que andeis nesse amor. Então, quem ama a Deus, obedece. Esse princípio está escrito no Evangelho de João. João capítulo 14, só para a gente conferir. Eu sei que você lê a Bíblia, eu sei que você conhece o texto, obviamente, mas é sempre bom a gente voltar a esses endereços. João 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí você vai lá para o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Perceba que nesses 3 versículos Jesus está dizendo: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Quem guarda a minha palavra é o que me ama. A ordem aqui não é obedecer para amar, a ordem aqui é amar para obedecer. A ordem bíblica é essa: eu preciso primeiro amar a Deus para obedecê-lo. Por isso que a obediência imediata é o amor a Deus que me move a agir assim. Se eu não o amo no nível que devo amar, então eu terei morosidade para obedecê-lo, ou então eu vou obedecer pela metade. E Deus quer obediência imediata. E José obedeceu imediatamente, foi para o Egito. O detalhe é que ele foi para o Egito, e naquela época um estrangeiro não podia, que tinha mulher e filho pequeno, não podia trabalhar lá no Egito de imediato. Lá ele tinha que ter algum recurso para viver. Por isso que Deus providenciou antes as ofertas daqueles magos, ouro, incenso e mirra, e com aquelas ofertas ele sustentou sua família no Egito, até que Herodes morreu. O anjo avisou para ele voltar, e aí Deus foi glorificado, porque Deus sempre que manda nós fazermos algo e a gente obedece imediatamente, Ele assina embaixo, Ele se responsabiliza. Obediência imediata. É importante nós entendermos isso. E a obediência imediata anula toda a maldição. Em Êxodo 32, eu vou citar o texto, mas você pode conferir aí. Êxodo 32, de 25 a 29. A Bíblia diz no texto anterior que Moisés subiu o monte, passou 40 dias com Deus, deixou Arão com o povo lá embaixo, mas Arão era um líder que não suportava pressão, na pressão do povo, queria, não sabemos se Moisés volta, então, por favor, faz um Deus para nós. E ali o povo não só praticou idolatria, o povo trocou de Deus, porque o bezerro era um Deus egípcio, que abençoava a jornada do deserto. Eles disseram: nós queremos um Deus. E aí Arão cedeu à pressão, e assim praticou essa idolatria, e o povo mudou de Deus. Quando Moisés está descendo, ele viu o alarido, aquelas coisas todas, desceu. Quando chegou lá, o povo estava desenfreado na idolatria. A Bíblia diz que ele quebrou as tábuas, ficou furioso. Deus quis destruir o povo, ele intercedeu, mas aí Deus lhe deu uma ordem. No capítulo 32, a partir do versículo 25, Moisés diz assim mesmo: quem é do Senhor, passe para cá. E daquele povo todo, somente a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. E ele deu chance: quem é do Senhor, passe para cá. Só essa tribo passou. Aí Deus deu uma ordem para ele: manda que cada irmão e que cada um mate, vá de casa em casa e mate o chefe, mate o seu irmão. E a tribo de Levi pegou a espada e matou quase 3.000 pessoas.
o temor caiu sobre o povo e o povo se arrependeu. Porque o povo estava num pecado desenfreado, que somente um tratamento de choque seria possível fazer o povo voltar e entender o arrependimento. Às vezes, a pessoa entra no caminho do pecado e ela se acostuma com o pecado, que somente um tratamento de choque da parte de Deus vai fazer despertá-lo daquela prática, daquela vida. E aí Deus deu um tratamento de choque, mata. E eles mataram 3.000 pessoas, o povo temeu, se arrependeu e voltou para Deus. O detalhe é que em Gênesis 49, no versículo 7, diz que a tribo de Levi foi amaldiçoada por José, e a maldição era viver sob divisão. Tem maldição pior do que um povo viver dividido? Essa era a maldição. Mas ali, essa maldição foi quebrada. Porque maior do que o meu e o seu pecado é a nossa atitude de decidir obedecer a Deus. E obedecer imediatamente. Toda obediência a Deus anula toda e qualquer maldição que porventura a gente tenha adquirido na vida. Aquela tribo foi eleita como a tribo dos sacerdotes. A tribo que assistia diante de Deus. Um ato, um posicionamento de obediência a Deus anulou a maldição da divisão. O povo passou a ser abençoado e unido e foi escolhido como a tribo que ministrava as coisas santíssimas a Deus. A obediência é algo poderoso na vida do crente, irmãos. Se existe algo que nós precisamos ter na nossa vida, todos os dias buscar isso, é obediência imediata. Então, meus irmãos, vamos obedecer a Deus e vamos obedecer de maneira imediata. Amém? Obreiros que hoje estarão recebendo a imposição de mãos, a consagração, vocês vão receber autoridade, vocês vão receber unção, vocês vão receber dons de Deus, porque junto com a imposição de mãos, ordenando para o ministério, Deus dá dons. É o que Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Por isso que a Bíblia diz para nós não impormos as mãos precipitadamente em ninguém. Ali ele está falando de consagração, não é impor a mão para orar, simplesmente, é impor a mão para consagrar ao ministério. Então, vocês vão receber tudo isso, mas o mais importante é que vocês tenham um coração obediente. Sejam fiéis. A fidelidade não tem preço, porque ela vem de um coração obediente. E eu quero encerrar com a história de Davi. Davi foi ungido 3 vezes. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e o Espírito Santo se apossou de Davi. E Davi ali fora ungido rei. Essa primeira unção para nós representa aquela unção que é o recebimento do Espírito Santo quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz: e vós, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade. A gente é selado, a gente é ungido. Mas Deus não nos dá uma outra medida maior se não formos fiéis na medida menor. Davi foi fiel com aquela unção. Ele esperou o tempo de Deus, ele não atropelou o tempo. Ele sabia que ele tinha sido ungido rei sobre Israel, mas Saul ainda era rei, e ele não tinha que tomar o trono, ele tinha que esperar o tempo de Deus. E esperou anos, sofrendo, sendo perseguido. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel naquela pequena medida de unção. E aí Deus lhe promoveu e lhe deu uma segunda unção. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Diz que a tribo de Judá veio e ungiu Davi a rei sobre aquela tribo. Como eu falei, Deus não dá uma medida maior se eu não for obediente e fiel na medida menor. Como Davi foi fiel e obediente, Deus deu uma unção sobre uma tribo agora. Primeiro ele foi ungido na casa de seus pais e irmãos, agora ele foi ungido no meio da tribo de milhares.
Mas no capítulo 5 de 2 Samuel, no versículo 3, a Bíblia diz que em Israel ungiram Davi a rei sobre Israel. Por ele ter sido fiel na primeira medida de unção e na segunda, Deus o colocou sobre o trono, porque Saul já tinha morrido. E então o povo declarou, todo Israel declarou e ungiu Davi a rei de Israel. Deus vai lhe dar medidas maiores de unção, se você for fiel a essa primeira medida que você recebeu. Porque o que Deus quer mesmo é um coração fiel e obediente. Portanto, vamos fazer como José fez. Ao ouvir a ordem de Deus através do anjo naquele sonho, obedeceu imediatamente. E por causa da obediência imediata dele, hoje eu e você somos salvos e somos obreiros na obra do Senhor para que outros sejam salvos. E através da nossa obediência, outros serão salvos. Existe um problema muito grande que a gente precisa evitar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre isso. Existe um problema que a gente tem que evitar. Se você for na Europa, na Inglaterra, muitos países, hoje lá as igrejas são genuinamente cristãs, são pouquíssimas. Você tem uma ideia, lá na Espanha, na cidade de Jaén, uma cidade de 140 mil habitantes, quando eu estive lá, a maior igreja de lá tinha 50 pessoas. O povo lá são totalmente incrédulos e a maioria ateu. A maior igreja de uma cidade que dá o quê? Dá uns 3 tamanhos de Coroatá, 2 tamanhos, dá quase 2 tamanhos de Bacabal. 140 mil pessoas, a maior igreja tem 50 membros. E todas as poucas igrejas que lá tem 20 membros. Por quê? Porque essa região que experimentou um grande avivamento no começo, e principalmente nos séculos 16, 17, 18, experimentaram, e até o século 19, um grande avivamento. Aquelas gerações foram passando e foram deixando de obedecer a Deus, foram deixando de ter um coração fiel e obediente a Deus. E se nós não formos fiéis e obedientes a Deus, as próximas gerações talvez não conhecerão a Cristo. Então a grande responsabilidade minha e sua é sermos fiéis e obedientes ao nosso Deus, para que a gente possa passar o bastão para a próxima geração, continuar incendiando o mundo com o Evangelho de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, pastor Ribamar. Que maravilha. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos que irão receber em posição de mãos. Estejam aqui na frente, se ajoelhem aqui, bem próximo aqui os irmãos. E eu quero chamar os pastores amados, pastores da nossa região, pastores aqui de Coroatá. Sou assim tão alegre pela vida de vocês em Coroatá, estar aqui hoje comigo aqui na igreja, para mim é uma alegria do meu coração. Eu queria que vocês se ajoelhassem de frente para a igreja, que fica melhor para a igreja olhar para a cara de vocês, ver se são verdadeiramente vocês, né? E eu quero deixar um versículo antes dos pastores e as pastoras estarem impondo as mãos. Aqui, pastor Ildefonso, tome posse. Tome posse. Eu queria chamar os pastores que fizessem um círculo, né, pastor Ildefonso? É melhor, né? Fazer um círculo em redor deles aí. Vamos lá, pastores e pastoras, pode vir para cá. Pastor Luciano, pastor Hilton, eu vi por aí, pastor Roberto. Tem mais ou mais, pastor Claudivan já está. Pastor Marcelo. Aí, vou deixar a minha crescer também, pastor Marcelo. Eu quero deixar um versículo para vocês e para toda a igreja, bem verdade. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Essa é a nossa missão: servir. Aos amados pastores, pode fazer um círculo, irmão? Dá para fazer um círculozinho por aqui, irmão? Porque nós vamos impor as mãos sobre eles em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja, impondo as mãos nesses obreiros ao ministério pastoral, porque a igreja reconhece, através da sua liderança e de todo o corpo de Cristo, reconhece o dom de Deus na vida desses homens e mulheres de Deus aqui. Nós estamos aqui, Senhor, impondo as mãos e autorizando-os para exercer o ministério pastoral, e que a tua unção venha sobre cada um, Senhor, que a tua unção seja derramada sobre a vida de cada um, que esse óleo represente a unção do teu Espírito que está sendo derramado sobre suas vidas, conferindo-lhes dons, habilidades e autoridade para ministrarem em o nome de Jesus. Ó Deus, levanta cada um desses casais como um casal de apacentadores, de discipuladores, de ganhadores de alma, de edificadores de igreja, de expandidores do reino de Deus. Unge-os com o teu Santo Espírito e exalta a sua força como a força do boi selvagem. Dar a eles, ó Deus, a visão da águia, a ligeireza da corça para te obedecer, e a ousadia do leão para andarem por fé em ti, na tua palavra, e fazerem a tua obra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha e unja esses teus filhos, concedendo-lhes toda a habilidade e dons para o ministério pastoral, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, nesse momento eu clamo, papai, a tua presença para estar, papai, agora preenchendo teus filhos com teu Espírito Santo e descendo a habilitação, a capacitação sobre cada um deles. Recebe agora a habilitação, a capacitação, recebe agora um poder sobrenatural sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo na vida de cada um que está em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. O Espírito Santo vai falar por teu intermédio, e a palavra do Espírito Santo vai estar na boca de cada um de vocês, e quando a palavra sair, vai sair ungida, vai sair com autoridade, vai sair com poder, em nome de Jesus, para convencer os contradizentes a se prostrarem diante do Senhor e confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Tu separou para uma obra, lembrou de camaço de conde rebe. Deus, tu separou para uma obra este povo, que eles entendam, ó Deus, que a obra tem pressa, que eles entendam, ó Deus, que o campo já está maduro, e que eles entendam, Senhor, que sem a tua palavra eles não podem fazer a tua obra. Que a cada um aqui, ó Deus, que está sendo ungido hoje, entenda isso em suas mentes, Senhor, que eles precisam conhecer a tua palavra, que eles precisam, ó Deus, se encher da tua palavra para encher os outros da tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, fale ao coração deles, ao entendimento. Que o teu Espírito, Senhor, fale ao intelecto de cada um aqui, porque o Senhor é responsável pela chamada de cada um deles. E que o teu Espírito, ó Deus, se encarregue de acordá-los na madrugada,
de despertá-lo para buscar a tua palavra, para orar, para consagrar. E que eles entendam, ó Deus, que eles são apenas disperseiro, ó Deus, da tua obra. Eles são apenas servos, e que o Senhor és tu, ó Pai. Ó Deus, que eles entendam que o princípio, como foi ministrado aqui, Deus, do crescimento e da honra é a obediência. E que eles entendam que existe uma liderança acima deles, e que eles respeitem e obedeçam a Deus, a cada um dos seus líderes. E assim, Pai, a unção fluirá através da vida deles. E nós queremos pedir a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos bem alto. Senhores pastores e bispo aqui presentes. Deus bendito, abra os céus da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, da unção, graça, poder, para que a tua multiforme graça, Deus, repouse sobre a vida destes casais, e eles possam entender que as suas missões são servir aos outros com amor, com carinho, entregando a boa palavra da salvação, entregando a boa palavra que restaura, que cura, que liberta, pois nós reconhecemos que a nossa cidade, Coroatá, precisa ser liberta, e seja através da igreja de Cristo na terra, seja através da palavra do Senhor, seja através da pregação das boas novas, dos quais nesta noite, vocês, pela imposição das mãos, vocês recebem o direito, o privilégio, a graça, o poder, a unção, para anunciar as boas novas do Senhor, como diz o profeta Isaías, como voz de trombeta, pelos quatro cantos desta cidade, hoje e sempre, até que o Senhor volte, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, aplauda Jesus, porque o Rei da Glória está na casa, aleluia. Amados, que a glória de Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas a cada manhã, a cada dia, para que possamos então assim contemplar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu quero aqui agradecer a todos os pastores que estão aqui, principalmente os de Coroatá, porque eles têm suas responsabilidades, suas igrejas no dia de hoje. E aos irmãos da aliança, porque na verdade é uma intimação, né? É meio difícil dizer que não vem, tem que criar uma situação, como o pastor Ezequias teve que levar a filha dele hoje para uma outra cidade, vai trabalhar no Banco do Brasil, isso é mais ou menos isso. Por isso ele não pôde estar aqui conosco. E o pastor Ronaldo, porque está dodói. Mas louvado seja Deus pela vida de cada pastor, de cada pastora, de cada missionária, que veio essa noite aqui para junto comigo, sabe, está nos ajudando, nos auxiliando, apresentando a Deus homens e mulheres que irão continuar pregando a palavra de Deus. Certamente daqui uns dias, uns anos, muito o Senhor ainda fará sobre os nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. No final, eu quero também agradecer o professor Eldo, nosso secretário de Educação, que está aqui representando os nossos prefeitos, excelentíssimo senhor prefeito Luiz Mendes Ferreira Filho, né? Que está viajando, mas o professor Eldo, nosso secretário de Educação, está aí com a sua comitiva. Que Deus abençoe, dê graça, sabedoria, de maneira que a cidade possa ser bem administrada por esse povo que está na condução.
Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu queria chamar aqui para encerrar, orando, encerrando. Depois os irmãos, tá? Não se apresse. Os irmãos arrancaram dos seus próprios bolsos algo que quer servir a igreja. Então você não sai correndo. Ali atrás os irmãos prepararam um lugar para tirar foto com eles. Tem umas irmãs que vai estar servindo você ali em nome de Jesus. Então ninguém sai correndo. Pastor, a gente não vai... Não, se preocupe não. Aqui só é um templo para a igreja se reunir. Quando Jesus voltar, o templo fica aí, viu? Não se preocupe com esse negócio. Tem negócio de dizer que aqui dentro é pecado comer não, viu? Pode comer. Não comendo as paredes, tá bom demais. Porque é as paredes que seguram a coberta. Tá bom? Fique tranquilo, descanse o coração. Pastor Luciano, eu queria convidá-lo, ele vai estar orando, dando assim as bênçãos pastorais a todos em nome de Jesus. Pastor Luciano está com um novo ministério aqui na cidade, chegou há alguns dias aqui em Coroatá e abriu um novo ministério, está aí, trabalhando para o reino dos céus. Queridos, que a paz do Senhor guarde os nossos corações nesta noite, amém? Eu estou assim, alegre com tudo isso que vi e me lembrei da época em que fui ordenado em 2008. É um momento que marca a nossa vida e o que às vezes falta nas igrejas é justamente uma liderança capacitadora, onde a gente possa dar continuidade àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, Deus abençoe a sua vida também, a vida de cada um, que nós possamos entender isso. Inclusive, Paulo fez isso com Timóteo também, dizendo que ele ensinasse aos outros aquilo que ele estava recebendo dele. Eu quero orar, pedir a bênção do Senhor sobre todos nós. Curva sua cabeça. Nosso querido Deus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome nesta noite, porque Tu és santo, Tu és Senhor de todas as coisas. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Nós nos colocamos na Tua presença, Pai, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas somos lavados e remidos no sangue de Jesus e somos amados pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, por essa festa que nós podemos desfrutar, sabendo que o Senhor está presente e o Senhor está usando a vida de homens, na vida de outras pessoas, dando continuidade àquilo que nós recebemos. Por isso, ó Pai amado, que o Senhor continue derramando a Tua unção sobre cada um que está aqui, sobre cada família representada, Pai, que nós possamos a cada dia desfrutar ainda mais do Teu sobrenatural, daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, a paz e o poder do Espírito, seja com cada um de nós, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Quero aqui agradecer os meninos que saíram lá de Lago da Pedra, estrada boa, né, pastor? Vieram aqui louvar, muito obrigado. A oferta de vocês vai sair, não é hoje. Amados, ao sair, dê um abraço ao seu irmão, saúde com a graça e a paz. Fiquem ali atrás, as irmãs vão estar sentados. Então pronto. Isso, viu uma ordem aqui. Calma, fiquem sentados aí, em nome de Jesus. Os pastores, né, olha, o negócio vai sair, viu, irmão? O negócio vai ser bom. Viu? A unção dobrou, viu, macho? Tá? Então, fiquem sentados. Eu creio que os irmãos prepararam ali um painel para tirar foto com muitos irmãos. Então, vocês aproveitem para tirar foto com os irmãos aí, em nome de Jesus. Amém?
crente feliz aí. Sai do chão. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos... Sai do chão! Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo.